pessoal, Miguel falando e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal Mig Player. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar uma coisa muito importante para vocês, pois muitas vezes eu falava em umas coisas, em outras coisas, em ser uma coisa, em ser outra coisa, e eu gravava muito e falava o que eu ia ser quando crescer, muitas coisas. Só que neste ano e no quinto ano muita coisa mudou, muita coisa tipo virou assim, virou outra coisa. Então eu tô aqui para explicar todas as coisas que aconteceram durante esse termo. Desde que eu tinha desde que eu tava no primeiro ano, ou seja, desde que eu tava com 6 anos de idade, eu falava que eu queria ser engenheiro, por causa que eu olhava muitas coisas de obras, olhava como que uma casa era construída, olhava como um prédio era construída, e às vezes eu pesquisava, tipo, achava, olha, aquele prédio lá, tal, eu quero construir um prédio igual aquele, tal. E eu acho que até quando eu tava com 9 anos, eu falava que eu queria ser engenheiro civil, ou seja, engenheiro de construção de casas, de apartamento, de várias essas coisas aí, de prédio, muitas coisas dessa. Só que muita coisa mudou, pessoal. Por causa que antigamente tinha os meus amigos e minhas amigas falavam assim, ele fala que quer ser engenheiro desde do ano passado, retrasado tal. E durante tudo isso, durante o envolvimento da política, durante essas coisas aí, dos meus navios, e um monte de coisa, a minha cabeça muito fértil, sério. Quando eu era pequena, eu conseguia criar uma história de um super-herói em mais ou menos 5 minutos. Eu já conseguia elaborar todo o filme, todos os gibis, todas as histórias, os livros em mais ou menos 10 minutos. Então, muita coisa mudou em praticamente 2 anos. E é isso que eu vou explicar para vocês. Depois que eu falei que eu não queria ser engenheiro civil, eu fiquei em dúvida, por causa que eu estava fazendo plantas de casas, onde eu até guardava em um envelope assim, com todas as minhas casas. Acho que eu tinha 3 envelopes grandes só de casa, apartamento, loja e tal. E eu mostrava para o meu tio, que também é engenheiro civil. Aí eu falava, você vai ser meu companheiro, você vai me ajudar nas obras e tal. Só que aí quando eu comecei a falar de vocês sobre navio, acho que faz uns 2 anos, se você voltar vai ter navio no meu mundo, eu até gravei eu com o Carpathia. Então vocês vão ver muitos vídeos de eu falando no canal sobre navio, mas vocês também vão ver muito vídeo de eu falando sobre construções, sobre prédios, ou até estou construindo Brasília no Exploration, mas eu também tenho um mundo só de navio no Exploration também. E há 2 anos atrás eu falei que eu queria ser engenheiro de navio, eu não sabia o nome, fui pesquisar engenheiro naval. Portanto, esses 2 empregos são bastante respeitados, por causa que um engenheiro civil com grande experiência, muito bom, pode ganhar até R$ 8.000 por mês. Porém, um engenheiro naval, inclusive da Marinha, pode até ganhar 16 mil, 20 mil. E um recém-formado pode até ganhar uns 8 mil por mês também. E era uma coisa que eu gostava, que eu falava, que eu comecei a fazer planta de navio. Eu tenho um monte aqui, navio de passageiro, navio de guerra. Tô até fazendo uma planta aqui, ó. Não sei se dá pra vocês ver. Eu queria os nomes, queria a empresa. O nome desse aqui eu queria a empresa Brasilline, a classe. Deu uma imitada lá que a White Star Line acabava com Nick. A Cunard Line acabava com IA e a Brasil Line vai acabar com IS. Aí eu tô fazendo um navio, até agora tá com 319 metros. E eu faço essas coisas, um monte de coisa, falo que quero ser engenheiro naval, só que eu não sabia se eu falava que eu era engenheiro naval de guerra ou engenheiro naval de passageiro. Portanto, não tem aqui no Brasil muitos de passageiros, igual da Royal Caribbean, da Holland American Line e de muitas outras empresas de turismo. No ano passado,
no ano passado, na verdade, acho que em 2022 ainda, quando começou a disputa entre Lula e Bolsonaro, eu falava quem era o melhor para votar. O Lula já tem mais experiência, mas o Bolsonaro, por mim, já tem mais confiança. O Lula já sabe o que tá fazendo lá, porque ele já foi eleito e reeleito 2 vezes e agora é o terceiro mandato. E o Bolsonaro era a primeira vez, mas por mim ele já é mais honesto e o Lula já tá querendo mais confiança, mas tudo bem, respeito as duas teorias, respeito todo mundo lá do voto. Eu sou uma coisa, vocês são outra, tudo bem, a gente não precisa brigar por causa disso, por causa que a gente tá num país democrático. Mas eu tava começando a falar que eu queria ser um político e ia tentar candidatar à presidência da República quando eu crescer, tiver uns 50 anos, 40 anos. E eu até que consegui muito público lá na minha escola, que eu saía falando e meus amigos falavam que não gostava da escola tal e queria rebelir a escola. E eles sempre quando queria isso, que era coisa nossa, que a gente falava, estão nos escravizando tal, você nos ajuda? E eu só de brincadeira falava, ajudo. Aí eles falavam, então você é o presidente do nosso partido. A gente criou um partido lá, PDC, Partido Democrático Capitalista. Aí a gente falava que ia criar exército, ia sair da escola à força, ia rebelir todo mundo, ia trazer o pessoal, fazer uma guerra e tá bom, só que aí o pessoal desistia e falava, que bom, né? Senão, né, que eles levavam muito a sério, mas aí graças a isso muitas pessoas começaram a me conhecer, às vezes por causa que eu falava que eu ia ser um candidato, que eu ia ser político, ia tentar melhorar a economia, fazer reforma lá do tribunal, colocar mais poder no povo, deixar livre, acabar com os crimes e tal. Aí eu falava muitas coisas assim, o pessoal começava a me olhar assim. Tinha gente até do segundo médio, primeiro médio, que falava, nossa, você é muito esperto para uma pessoa do quinto ano, por causa que, sério, se vocês me porem num lugar lá de história e tal, muita gente fala que eu sou mais inteligente do que uma pessoa do segundo médio em história e tal. Muita gente falou isso. E aí eu comecei a me envolver e tal. Às vezes eu sabia mais coisa de política do que minha mãe e meu pai. Sabia os números, meu pai e minha mãe, quem a gente vai votar? Qual é o número da quota do Bolsonaro, do Lula, de tal? Aí eu chegava lá, 22, 13, 55, 12, pelo que eu lembro. Tarcísio é 10, Radal também é 13. É tal, isso aí, filho. A gente não é muito bom de política e era para mim um bom político e por isso que muita gente falava que quando eu crescesse eu tinha que ser o presidente da República. E até a professora falava que quando eu crescesse para avisar o pessoal lá para votar em mim e tal, mas aí depois o sonho foi ficando para trás. E aí eu fui descobrindo novas coisas no ano passado, onde eu já não estava mais com o canal. No ano passado, em 2023, foi um ano que marcou muito para mim, por causa que eu saí do Fundamental 1, fui para o Fundamental 2, e muita coisa mudou, tinha mais lição, mais dever, tinha mais professores, que antigamente que antes era um professor para o dia inteiro, e agora ao todo, lá com as matérias, tem 10, 9 professores, e cada professor tinha teu jeito de ensinar, tinha teu jeito, e a gente tinha que se acostumar com esse novo dever na nossa escola. Aí eu comecei a gostar da professora de história por causa do conteúdo dela, e eu acho ela legal. Aí eu também comecei a gostar de ciências, que era uma coisa que eu só gostava de ciências do universo. Ciências do universo eu era muito bom. Aí eu comecei já a gostar de outros conteúdos de ciência, tipo ciência
das bactérias. O que eu achava mais complicado era a ciência do corpo humano, que é muito complexo e é muita coisa para você decorar. Tipo, mais de não sei quantos órgãos, mais de 200 e poucos ossos, e eu achava muito difícil. Também comecei a gostar de geografia, comecei a gostar mais de inglês também, é uma coisa que eu era horrível, sério. Que eu não gostava, que eu falava, não aguento mais inglês, não importa a professora que era, eu odiava inglês. Artes era uma coisa que eu gostava e eu ainda acho legal para me relaxar e para descobrir o que eu posso fazer na arte e muitas coisas. E daí no 6º ano, eu comecei a crescer, descobrir as palavras. E meu avô já foi um escritor. Meu avô que faleceu, ele escreveu 2 livros, em 2008 e em 2016, sobre poesia. Só que praticamente a maioria dos livros que são feitos no Brasil são de poesia e eu não sou muito chegada à poesia. Eu sou mais chegada a tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, livro juvenil, por causa que poesia não é uma coisa muito juvenil de ler. Então eu comecei a escrever um livro de violência e ação chamado Bob e Fred e os Amigos Inocentes. Só que eu comecei a escrever esse livro lá pro final de 2022, eu acabei em um mês ele. Tinha 60 folhas, só que tinha muita coisa errada, mas tanta coisa errada, que de 60 folhas reduziu para 47. Então, eu desisti desse plano e comecei a escrever um outro chamado Era de Piratas. Só que quando eu comecei, eu ainda não sabia muito do termo, que eu ainda comecei lá no finalzão de 2022 e fui acabar pro meio do ano de 2023. Meu avô ainda estava vivo. Eu contei pra ele, nossa, ele ficou assim, ó, meu Deus, parabéns, você acabou o livro, que bom e tal. Só que aí tinha muita coisa errada também. O começo que tinha muita coisa errada, por causa que lá pro meio do livro, pro final do livro, tava tudo certo. Só que o começo, quando eu ainda não sabia definir muitas palavras, saber o uso delas, talvez tenha que excluir umas 20, 30 folhas, por causa que esse livro, ele ficou com quase 100 folhas, ele acabou com 92 folhas. Então, eu não meio que descartei, mas a correção desse livro ficou parada e eu comecei a escrever o Bob e Fred e os Amigos Inocentes 2, onde eu ainda estou escrevendo, e o livro já está com acho que 15 folhas e eu ainda estou no 2º capítulo. Então, se você vai escrever um livro, é necessário que você comece a escrever devagarzinho, não para ir na hora, mas sim para te treinar, por causa que o primeiro livro que você faz, você quer contar tudo na hora. Foi o que aconteceu comigo no Bob e Fred. O 2º livro, você já vai querendo expandir o teu mundo, expandir as palavras, já vai descobrindo qual é o significado de cada palavra. E foi isso que aconteceu no final da Era de Piratas, onde o capítulo mais longo que eu consegui fazer foi 14 folhas. Na folha inteira, dividida em rascunho, que é a folha A3, que usam nos livros, ficaria com mais de 180 folhas no livro. E no Bob Fred e os Amigos Inocentes 2, que eu tô fazendo e eu vou ter que excluir o 1 para fazer de novo, eu tô expandindo também. Porque ainda tô no 2º capítulo e eu já tá na folha 15, 20. Então, eu acho que já tá na hora da terceira chance que você for escrever o livro, você já vai estar expandindo o seu mundo, contando relatos de como ele é, igual eu fiz, igual eu tô fazendo no Bob e Fred, eu contar as características da pessoa, contar as características de onde ele mora, quem são as pessoas, o que ele é. E é isso que eu tô fazendo. Tipo, tem uma parte do meu livro que o personagem que era o Bob tava jogando lá no celular e tocou o celular da mãe dele e tava falando em mudar de escola. Então, só da parte dele ir da sala,
se rastejar por baixo da mesa para sair e pegar a mãe no flagra, já deu quase umas 2 folhas. E se eu escrevesse na primeira e na segunda chance, ia dar meia página. Então, se você quiser escrever um livro e relatar como que é, você, lógico, vai na primeira chance umas 2, 3 parágrafos, na segunda chance quase uma folha, e na terceira chance, quando você já descobriu, já começa a ler livro, assim, para você entender, igual eu tô lendo Harry Potter, para você já expandindo. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô expandindo meus livros para ficarem mais longos e mais interessantes. E por isso que hoje eu penso em ser escritor e engenheiro naval. Caso eu queira lá, seja político, mas seria mais pra frente. Mas o que eu tô mais focado é ser engenheiro, estudar sobre engenharia naval e estudar mais português para escrever livros para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu consegui explicar tudo o que aconteceu em 2 anos. Se vocês gostaram, deixa o like para me dar um apoio, por favor. Assistem os vídeos, por causa que nosso astral está abaixando muito. Então entre no canal todos os dias só para você conferir se tem vídeo novo. Por favor, assistem os vídeos até o final e se inscreve no canal, por causa que ainda tá bem difícil com a morte do meu avô. Ontem que eu fui pra minha tia, a gente relembrou como ele era e a gente começou a chorar de novo e tal. Com um monte de coisa triste, mas a gente tá melhorando, estamos começando a entender o mundo agora, estamos começando a mudar, por causa que quando meu avô tava aqui era uma coisa, agora quando a gente tá aqui é outra coisa, então a gente tá indo bem. E pra nos deixarem melhor, é só se inscrever no canal, a única coisa que eu peço, tem todo dia vídeos novos, 3 horas da tarde, menos sábado. Sábado eu ainda vou fazer um videozinho para recompor o vídeo quinta, que eu fiz 2 stories. Mas valeu, falou, fui, até o próximo vídeo, até amanhã, tchau!